Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pereira e eu tô aqui mais um dia para falar sobre oração. E hoje eu queria falar 5 dicas, 5 coisas que vão te ajudar na sua vida de oração. E a primeira delas é a oração no dia a dia. A Bíblia fala em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, no nosso dia a dia, na forma com que a gente vive hoje, é muito fácil a gente ficar ansioso pelo tanto de tarefas, pelo tanto de coisas que a gente tem para fazer. Mas existe algo que a gente pode fazer e vai nos ajudar muito, que é a gente orar, a gente colocar essas coisas diante de Deus. E a Bíblia tem uma promessa sobre isso, que quando a gente faz isso, vem uma paz de Deus, que excede todo o entendimento. E essa é uma promessa de Deus. Se a gente orar apresentando diante de Deus as nossas orações, da forma que Ele fala ali, a gente vai ter acesso a essa promessa, que é uma paz que excede entendimento. E falando sobre promessa, eu já queria entrar no segundo ponto, que é nós temos acesso a todas as promessas de Deus. Quando Jesus ele veio nessa terra e ele morreu por nossos pecados, ele conquistou a salvação para nós, ele conquistou também o acesso a Deus, a gente pode se chegar a Deus, mas ele também conquistou as promessas de Deus, ou seja, tudo aquilo que está na Bíblia, todas as promessas nós temos acesso a elas, pela fé através de Jesus, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 1, versículo 20, que de todas as promessas nós temos o sim e o amém, ou seja, de tudo aquilo que está na Bíblia, e segundo alguns estudiosos, existem mais de 8.000 promessas, de todas elas nós temos o sim e nós temos o amém, ou seja, a gente já tem o sim de Deus, mas qual que é o porém? O porém é que a gente tem que ter uma aliança com Deus, para que a gente possa estar vivendo todas essas promessas. E a Bíblia fala também em Colossenses 1, versículo 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ou seja, existe uma herança, existe tudo aquilo que Deus ele tem para nós, tudo aquilo que aqueles homens de Deus tiveram na Bíblia, Elias, Moisés, Jacó, Paulo, os apóstolos, tudo aquilo a gente também tem acesso, porque Deus ele nos tornou digno de participar da mesma herança. Ou seja, tudo aquilo que eles viveram, nós também podemos viver, porque Jesus ele nos tornou digno através do seu sangue precioso. E a Bíblia também fala que, outro ponto que eu queria falar, é que não há nada difícil demais para Deus. A Bíblia fala em Jeremias 32, versículo 27, que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? É Deus perguntando, cara, existe alguma coisa que é difícil demais para mim? Não existe nada que é difícil demais para Deus. Jesus, quando ele cura um homem, ele questiona algumas pessoas, ele fala, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar ele? E Jesus ele vai lá e faz os dois. Ou seja, não existe nada que é difícil demais para Deus. Então a gente não tem que ter medo de fazer orações grandes, de pedir grandes coisas para Deus. E a Bíblia fala também para a gente orar. O quarto ponto que eu queria entrar é a gente orar com confiança e ousadia. A Bíblia fala em Hebreus 4, versículo 16, para a gente se achegar ao trono da graça com toda a confiança, para a gente orar, para a gente pedir aquilo que a gente necessita diante de Deus. E como que a gente chega a um trono, como que a gente chega a um rei com toda a confiança? Eu acredito que nenhum de nós assim tem a coragem de chegar diante de um rei e falar, rei, eu estou com uma necessidade e eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor preciso que você faça algo para mim. Ninguém acho que teria coragem de chegar diante de um rei e fazer isso, a não ser que esse rei também seja o seu pai. Aí a história fica bem diferente, porque além dele ser rei, ele também é o pai. E Deus, ele é rei, ele é soberano, ele tem todo o poder. E a gente chega com confiança diante dele, sabendo que ele tem todo o poder, sabendo que ele tem toda a autoridade. E a gente também chega com confiança, por quê? Porque o rei também é o nosso pai. Mas o que orar? Como que a gente vai saber o que a gente deve orar? A Bíblia fala que se a gente orar à vontade de Deus, isso está escrito lá em 1 João 14 e 15, se a gente orar à vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. E se a gente sabe que Ele vai nos ouvir, a gente já sabe que a gente vai ter aquilo que a gente pediu.
Mas como assim ouvir? Será que Deus não ouve as nossas orações? Deus ele ouve todas as nossas orações. Mas quando a gente ora a vontade de Deus, a Bíblia fala, aquela palavra ouvir no original significa olhar atentamente, ouvir atentamente, considerar. Ou seja, quando a gente ora a vontade de Deus, quando a gente ora aquilo que está no coração do Pai, ele olha para aquilo de uma forma diferente. E isso é como se fosse um pai querendo dar um presente pro filho. E o filho vai lá e pede pro pai exatamente aquilo que o pai quer dar. Então imagina a alegria do pai. Fala, eu queria dar muito um presente pro meu filho. Ele vai lá e me pede exatamente aquilo que eu quero dar para ele. Cara, imagina a alegria desse pai. Com certeza ele vai dar esse presente. É isso que a Bíblia está falando. Mas existe um porém, que existe um tempo para todo propósito. Ou seja, às vezes o pai quer dar um presente em outro período, numa outra estação, um ano depois, no Natal, talvez, não sei. Mas a mesma coisa na nossa vida com Deus. Muitas coisas não acontecem na mesma hora, porque às vezes não é o tempo. Às vezes não é o tempo que Deus estabeleceu, não é o tempo que Deus quer. Às vezes a gente não está preparado para receber esse presente. Mas como saber a vontade de Deus para que a gente venha ter uma oração, todas as nossas orações respondidas? É a gente andar com o Espírito Santo, é a gente andar com Ele, ter comunhão com Ele. Ele vai mostrar aquilo que é da vontade de Deus. E também na Bíblia, que é a expressão exata da vontade de Deus para a humanidade, para o homem e para a nossa vida. E tudo que a gente orar, que está baseado na Bíblia, a gente está orando a vontade de Deus, a gente está orando aquilo que está no coração do Pai, e o Pai vai ouvir, vai considerar aquilo, e Ele vai responder, mesmo que não seja no tempo que a gente espera. É isso que eu queria falar para você, e espero que essas dicas tenham te ajudado, e eu tenho certeza que você praticar cada uma delas, a sua vida de oração vai mudar, e você vai começar a viver algo sobrenatural em Deus. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com alguém, que eu tenho certeza que vai ajudar, que vai edificar a fé dessa pessoa, que vai contribuir para o crescimento espiritual dela, e ela também vai estar mais parecida com Jesus. E se inscreve no canal, compartilha, dá um like aí, é nóis.